Aleluia, glória a Deus. Poder sentar, irmãos. Vamos ler. Vamos aproveitar que a Duda está aqui. Vamos falar sobre Apocalipse. Já está saindo. Apocalipse capítulo 19. Apocalipse, capítulo 19, verso 1. Depois dessas coisas ouvi no céu uma grande voz de numerosa multidão, dizendo: Aleluia! A salvação e a glória e o poder são do nosso Deus, porquanto verdadeiros e justos são os seus juízos, pois julgou a grande meretriz que corrompia a terra com a sua prostituição, e das suas mãos vingou o sangue dos seus servos. Segunda vez disseram, aleluia, e a fumaça sobe pelos séculos dos séculos. Os 24 anciãos e os 4 seres viventes prostraram-se e adoraram a Deus, que se acha assentado no trono, dizendo, amém, aleluia. Saiu uma voz do trono exclamando, dai louvores ao nosso Deus, todos os seus servos, os que o temeis, os pequenos e os grandes. Então ouvi como uma voz de numerosa multidão, como de muitas águas e como de fortes trovões, dizendo, aleluia, pois reina o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. Alegremo-nos, exultemos e demo-lhes glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesmo se ataviou, pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Então me falou o anjo, escreve, bem-aventurado aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E acrescentou, são essas as verdadeiras palavras de Deus. Prostrei-me ante seus pés para adorá-lo, porém ele me disse, vê, não faças isso, sou conservo teu e de teus irmãos que mantêm o testemunho de Jesus. Adora a Deus, pois o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Aleluia, glória a Deus, aplauda ao Senhor, aleluia, aleluia. Aleluia, a salvação e a glória e o poder são do nosso Deus, porque verdadeiros e justos são os seus juízos. Aleluia. Aqui fala sobre as bodas do Cordeiro, fala aqui sobre a palavra do Apocalipse, tudo aquilo que foi profetizado, e fala sobre o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Então, uma parte muito importante, né, nós vemos em Apocalipse, são a profecia, né, e as promessas de Jesus sendo cumpridas. Então, aqui o assunto que nós vamos falar é sobre as profecias e as promessas, né? Para nós, no crentez, né, como dizem, né, no crentez, tudo é profecia, né? A gente pensa assim, qualquer palavra do Senhor, a gente fala assim, é profecia, né? Mas há uma diferença entre a promessa e a profecia, né? A profecia é aquilo que vai se cumprir, independente da vontade do homem. Então, justo e verdadeiro são os caminhos do Senhor. A misericórdia do Senhor é a causa de nós não sermos consumidos. Então, a palavra de Jesus, né? Jesus, ele foi profetizado que viria o Messias. Então, independente da vontade do homem, o Messias veio, né? Independente das condições
se eram favoráveis ou não favoráveis, se havia um povo que estava pronto para receber a Jesus ou não. Jesus veio, né? Por quê? Porque estava profetizado, já estava colocado, Deus colocou e anunciou através ali do profeta Daniel, como já falamos sobre as 70 semanas de Daniel, e foi colocado naquele tempo. Então, quando a profecia é falada por Deus, ou seja, vai se cumprir independente da ação do homem. Então, os reis que quiseram matar Jesus, quando souberam, né, do anúncio do nascimento, mandaram matar as crianças abaixo de 2 anos, tentando matar Jesus. Mas a palavra do Senhor se cumpre independente da vontade do homem. Amém? Então, e aqui nós vemos a palavra do Senhor falando a respeito do juízo. Então, o juízo virá independente da vontade do homem. Quer o homem queira ou o homem não queira, o juízo de Deus será cumprido. Amém? Então, por quê? Porque justo e verdadeiro são os seus caminhos. Então, a palavra de Apocalipse vem, Jesus dizendo tudo o que será cumprido, e mostrando aquilo que há de acontecer no final dos tempos. E nós vemos o livro, né, de Apocalipse falando a respeito das promessas também que tem ali a respeito da igreja, né, e as palavras que hão de acontecer. Então, as promessas do Senhor, né, o que acontece? A promessa, ela é condicional. Ela mostra a vontade de Deus. Então, a promessa é a clara vontade de Deus para a nossa vida. Amém? Mas ela depende da obediência e da fidelidade, da intensidade da nossa entrega, da nossa fé nas promessas do Senhor, para que elas se cumpram de uma maneira abundante. Amém? Então, Deus chamou Abraão e lhe fez uma promessa. Então, não foi uma profecia. Se Abraão não fosse fiel, seria levantado outra pessoa. Amém? Estão entendendo? Por quê? Porque é uma promessa, né? Então, Deus prometeu e ele cumpre, né? Ele cumpre a sua promessa. E aí ele vai cumprir a promessa conforme a resposta que cada um dá à promessa que ele tem. Por quê? Porque a promessa, ela está relacionada com a obediência da palavra. Amém? Né? Então, quando é importante nós percebermos, né, que aquilo que Jesus ele colocou como profecia é aquilo que vai cumprir-se independente de o homem estar pronto ou não. E quando nós vemos a Jesus falando a respeito disso, ele fala muitas vezes, aquele que ouve, né? Veja lá em Apocalipse 1, verso 3, bem-aventurado aqueles que leem, aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas que nelas escritas, pois o tempo já está próximo. Então, ouvir e guardar a palavra de profecia, por quê? Porque a palavra vai se cumprir. Todas as coisas que estão aqui dizendo sobre os juízos de Deus sobre a terra, eles vão se cumprir. Amém? Então, e é necessário nós entendermos, porque muitas vezes algumas pessoas podem olhar aquilo e começar a orar para que não aconteça essas pragas ou aquilo que está escrito no livro de Apocalipse. Irmãos, é palavra profética, é juízo de Deus. Então, vai acontecer. Está entendendo? Vai acontecer, né? Então, não cabe a nós, né, pensar e falar contrário à palavra de Deus. O que nós temos que falar, o quê?
para que as pessoas, anunciar a palavra do Senhor, para que as pessoas estejam prontas e se arrependam antes que as coisas aconteçam, porque vai acontecer. Está entendendo, irmão? Né? Então, a palavra profética, então, quando nós vemos aqui a respeito do testemunho, o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Apocalipse capítulo 1, verso 1, diz assim: revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. As coisas que em breve devem acontecer. E que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou o seu servo João, o qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo, tudo quanto o que ouviu. Bem-aventurado aqueles que leem, aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas que nelas estão escritas, porque o tempo está próximo. E aqui nós vamos vendo, né, a vontade de Deus e sobre o testemunho de Jesus Cristo. Quando em várias partes do livro de Apocalipse fala a respeito do testemunho de Jesus Cristo. Jesus Cristo é a testemunha fiel e verdadeira, aquele que viu a Deus, né? Aquele que foi enviado por Deus, o Filho de Deus, e que veio abrir o caminho, a porta da salvação para nós. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Amém? Então nós precisamos entrar por essa porta, esse caminho, para não passarmos pelo juízo final. A porta que foi aberta para não passar pelo juízo final é o caminho de Jesus. Por quê? Porque aquele que crê em Jesus, ele passa da morte para a vida. Amém? E assim nós seremos salvos. Salvos do quê? Da ira de Deus, do juízo final. Amém? Esse é o caminho que foi aberto, né? Então, por quê? Porque a palavra, né, o dia do Senhor, o dia do juízo, ele é severo e ele vai acontecer, mas o Senhor abriu o caminho da graça para que, essa é a graça do Senhor, né? Essa é a graça de Jesus, que ele concedeu, ele mesmo veio, né? Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho, e ele mesmo se entregou por nós, para que nós tivéssemos acesso a este caminho, a essa graça da salvação. Amém? Então, por isso que o texto de Apocalipse diz: a salvação pertence ao nosso Deus, né? Porque Ele que concedeu este caminho para nós. Quando nós vemos aqui em Apocalipse, fala sobre as cartas, né? As cartas de Jesus à igreja, e nós vemos a importância de quando Deus ele fala conosco, né? Capítulo 3, verso 3, diz assim, verso 2: Sê vigilante e consolida o resto que estava para morrer, porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. Então, ele começa falando sobre ser vigilante, né? Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda-o, e arrepende-te. Porquanto, se não vigiares, virei como ladrão, e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. Então, a palavra, ela diz, né, o que você tem recebido e ouvido, guarda, né, vigia, né, então, por que vigia? Fala guarda e vigia. Por quê? Porque nós recebemos a palavra e a palavra ela pode ser tirada de nós. Né? Nós temos que guardar, né, e vigiar para que a palavra continue no nosso coração. Por que tirada? Né? Quando nós esquecemos da palavra de Deus, né, é um sinal de que a palavra ela está sendo tirada de nós.
você já não lembra mais qual que é a promessa de Deus para a sua vida, você não lembra mais aquilo que Deus te fez, as bênçãos que Deus te concedeu, você começa a não lembrar. Significa o quê? Que a palavra está sendo roubada, está sendo tirada. Ou seja, a pessoa não está vigiante, né? Não está sendo vigilante, não está guardando. Né? Isso é um sinal que nós podemos perceber, né, quando a gente vai fazer aconselhamento, vai conversar com alguém, e a pessoa está deprimida, está triste, está angustiada. Então nós começamos a o quê? A fazer a pessoa lembrar daquilo que Deus entregou para ela. Amém? Né? Para quê? Para que ela comece a buscar novamente tudo aquilo que ela recebeu de Deus, para a fé dela retornar na sua alma, entendeu, irmãos? Né? É a importância de você ser grato. Por quê? Porque a ingratidão, a ira, todas as coisas das obras da carne faz o quê? Fazem a palavra de Deus sair do nosso coração. É por isso que nós temos que vigiar. Amém? Está entendendo? Né? Então significa que aquilo que você está recebendo, ninguém vai tirar de você. Ninguém vai tirar se você for vigiante e guardar. Né? Então a gente tem que ter essa atenção no nosso coração. Quando a gente começa a ficar desesperado, angustiado, o que está acontecendo? Nós estamos deixando que a palavra de esperança saia do nosso coração. É isso que está acontecendo. Né? Por isso que nós vemos a palavra de exortação. Então, as igrejas receberam da palavra, receberam os dons espirituais, receberam ministros, né, foram edificadas para estarem vigilantes e guardando a palavra. Mas por que Jesus, né, fala a cada igreja e mostra e examina os corações, né? Olha só o que diz em Apocalipse 2, verso 23. Matarei os teus filhos e todas as igrejas conhecerão que sou aquele que sonda mentes e corações, e vos darei a cada um segundo as vossas obras. Né? Então, Jesus está olhando e observando as palavras do testemunho dele. Amém? Então, por isso que aqui ele vai estar analisando cada coração. Por quê? Porque a palavra que ele disse aos seus discípulos era o quê? Espírito e vida. Então, e aí, como ele é testemunha fiel, ele vai observar se aquilo que ele falou está em nós. Está entendendo? Por isso que ele disse para os profetas, né, quando ele diz, né, naquele dia, muitos dirão, em teu nome fizemos maravilhas, em teu nome curamos. Né? E aí Jesus vai dizer o quê? Para trás de mim que eu não vos conheço. Por que Jesus fala que ele não conhece? Porque ele não vê a palavra que ele falou dentro do coração de cada pessoa. Por isso que ele vai falar, não te conheço, porque aquilo que eu falei, aquilo que eu disse, que eu ensinei, não está dentro de você. Então eu não te conheço. Está entendendo? Então por isso, Jesus ele exorta a sua igreja para que guarde a palavra de Jesus. Por quê? Porque a palavra de Jesus é que vai nos salvar. Né? Então muitos querem ser salvo, né, por aquilo que está na lei, né? Ser salvo pelo aquilo que está no Salmo, né? E não quer ler o Novo Testamento, não quer ver o testemunho de Jesus, né? E a nossa salvação, ela depende de guardarmos o testemunho de Jesus. Né? Não adianta eu querer ser um testemunha de Jeová, só de
quero ser o testemunha de Deus. Eu sou testemunha de Deus. Por quê? Porque Deus amou o mundo e colocou Jesus como a maior autoridade, colocou o nome maior sobre todo nome, né? E é isso que Pedro ele diz na sua defesa, né? Quando ele é colocado e ele começa a falar sobre a ressurreição, né? E fala sobre Jesus, né? Aqui em Atos dos Apóstolos, capítulo 3, verso 11, apegando-se ele a Pedro e a João, todo o povo correu atônito junto para eles no pórtico chamado Salomão. À vista disso, Pedro dirigiu-se ao povo, dizendo: Israelitas, por que vos maravilhais disso? Por que fitais os olhos em nós, como se nós, pelo nosso próprio poder ou piedade, tivéssemos esse homem feito andar, né? Ele está falando sobre a cura de um coxo. O Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou a seu servo Jesus, a quem vós traístes e negastes perante Pilatos, quando esse estava decidido a soltá-lo. Vós, porém, negaste o santo e o justo, e pediste que vos concedesse um homicida, de sorte mataste o autor da vida, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, do que nós somos testemunhas. Pela fé em o nome de Jesus, é que esse mesmo nome fortaleceu a este homem que agora vedes e reconheceis. Sim, a fé que vem por meio de Jesus deu a este saúde perfeita na presença de todos vós, né? Então, é por intermédio da fé em Jesus, né? Ou seja, quando nós recebemos a palavra do Senhor, a palavra de Jesus entra no nosso coração, né? E o Espírito Santo, que nos convence do pecado, da justiça e do juízo, ele fala, né, ao nosso coração para que essa palavra permaneça no nosso coração. Aquele que me ama guarda a minha palavra, disse Jesus, e eu amarei, e meu Pai o amará, e viremos a ele e faremos nele morada. Então, a importância de crer pela fé no nome de Jesus é que vai transformar a nossa vida, e vamos receber as promessas de Jesus, para que haja transformação. E na mensagem de Jesus, nós vemos as suas promessas, né? O que nós vemos lá no Sermão do Monte? As promessas de Jesus. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Amém? Estão entendendo? Bem-aventurados limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Então nós vemos aqui a promessa de Jesus, as promessas que Ele deu para nós, a transformação daquilo que nós ouvimos e guardando a sua palavra, qual o efeito que ela vai produzir. Ou seja, a promessa, ela é alcançada através da obediência, amém? E os atos de justiça, o quê? Os atos de fé em Jesus. Então, Jesus diz: vinde a mim os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Amém? Então, é um convite, a palavra da graça é um convite, né? Ela não é uma profecia, ela é uma promessa. Por quê? Para que todos sejam salvos. Por isso, a salvação, ela não ela é uma profecia
no sentido que ela vai se cumprir, né? A salvação é uma profecia, mas a relação de quem vai alcançar vai depender da obediência à palavra. Amém, irmãos? Né? Porque Paulo mesmo ele diz, mas nem todos obedecem o evangelho. Né? Então o evangelho é para ser pregado, anunciado, e nós vamos recebendo a palavra de Deus e transformando a nossa vida já com as bênçãos de Jesus. Né? E Jesus disse, deixo-vos a minha paz eu vos dou, não dou como o mundo dá, mas eu entrego a minha paz. Então, por isso, aquele que crê em Jesus, a primeira bênção que recebe é o quê? Ter paz no coração. Amém? Por quê? Porque já tem a paz, que é a certeza da salvação, daquele que passou da morte para a vida. Né? Você tem a certeza que o pior que pode acontecer na sua vida, que é ser condenado ao inferno, né, já não vai acontecer mais. Qualquer circunstância da sua vida, né, Jesus é a ressurreição e a vida. Então, ainda que seja morto, né, serão ressuscitados. Amém? E ali nas bodas do Cordeiro fala o quê? Da primeira ressurreição. Né? E assim nós vamos, né, vamos voltar lá para Apocalipse 19. Vi o céu aberto, e eis, 19 verso 11. Vi o céu aberto e eis um cavalo branco, e o seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Os seus olhos são chama de fogo, e na sua cabeça há muitos diademas. E tem um nome escrito que ninguém conhece, senão ele mesmo. Está vestido com manto tinto de sangue, e o seu nome se chama Verbo de Deus. E seguiram os exércitos que há no céu, montando cavalos brancos, com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro. Sai da sua boca uma espada afiada, para com ela ferir as nações, e ele mesmo as regerá com cetro de ferro, e pessoalmente pisa o lagar do vinho do furor da ira de Deus Todo-Poderoso. Tem em seu manto na sua coxa o nome escrito, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então vi um anjo posto em pé no sol e clamou com grande voz, falando a todas as aves que voam pelo meio do céu. Vinde, reuni-vos para a grande ceia de Deus, para que comais as carnes de reis, carnes de comandantes, carnes de poderosos, carnes de cavalos e cavaleiros, carnes de todos, quer livres, quer escravos, tanto pequenos como grandes, e vi a besta e os reis da terra com seus exércitos, para pelejarem com aquele que estava montado no cavalo contra o seu exército. Mas a besta foi aprisionada, e com ela o falso profeta, que com seus sinais feitos diante dela, seduziu aqueles que receberam a marca da besta, e adoraram a sua imagem. Os dois foram lançados vivos dentro do lago de fogo, que arde com enxofre. Os restantes foram mortos com a espada que saía da boca, que estava montado no cavalo branco. E todas as aves se fartaram das suas carnes. Então vi descer do céu um anjo que tinha na mão a chave do abismo e com uma grande corrente, e ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos, e lançou no abismo, e fechou e pôs sobre ele, para que não mais enganasse as nações até que se completassem 1000 anos. Depois disso, é necessário que ele seja solto por pouco tempo. Também vi tronos, e nesses sentaram aqueles que foi dado a autoridade para julgar. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem por causa da palavra de Deus. Tantos os que não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão. Viveram e reinaram com Cristo 1000 anos.
Os restantes dos mortos não reviveram até que se completassem os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele os 1000 anos. Amém? Aleluia. Aplauda ao Senhor, glorifique o nome do Senhor. Bendito é o nome do Senhor. Aleluia. Aleluia. Essa é a nossa salvação. E aqui você vê que aqueles que não adoraram a besta, não adoraram a sua imagem e não receberam a marca na fronte e na mão, viveram e reinaram com Cristo 1000 anos. Então, aqui fala sobre tudo que há de vir. E a necessidade do quê? Da fidelidade. Dos tempos que virão, e nós nos adaptarmos. Por quê? Porque quem estiver, não estou dizendo que vai acontecer agora, mas se acontecesse agora, que nós estivéssemos preparados para ser fiel até a morte. Amém, irmão? Então, aquele que recebe a palavra, guarda aquilo que tem. Por quê? Porque virá tempos muito mais difíceis. E cada vez que a gente vê aqui na palavra, falando sobre cavalos, cavaleiros, você fala assim, mas vai ter carro voador, vai ter, todo mundo vai ter carro, vai ser outra vida, cada vez mais tem tecnologia, carro, cavalo, imagina que vai ter cavalo. O fato é que nós não sabemos, de nada assim, o quanto as coisas vão modificar nos fins dos tempos, O que fala sobre a profecia, fala de um tempo que a gente não vai ter acesso a essa tecnologia que nós vemos hoje. Então, não sei o que vai acontecer, mas a gente vê pelaquilo que vai acontecer no sol, que o sol vai escurecer, e nós sabemos o impacto que há nas explosões solares, sobre a tecnologia, sobre os equipamentos, sobre tudo aquilo que nós temos hoje, então o sol escurecendo, ou tendo uma emissão das explosões solares, pode afetar toda a tecnologia. Toda vez que tem uma tempestade solar, os cientistas ficam com medo se ela vai atingir a Terra ou não, porque depende para que lado está apontado a explosão solar, e pode passar longe, porque a Terra é pequenininha em relação ao tamanho do Sol, Então, agora, 1/3 do Sol é uma área bem grande, Então, o impacto disso sobre a Terra não sabemos, Então, mas o governo mundial que virá e que não será obediente à palavra, ele vai ter condições de ter domínio sobre as pessoas, por isso vai ter a feitiçaria, E muitas nações serão seduzidas pela feitiçaria, da besta, do anticristo que virá. E nós vamos precisar ter o entendimento dessas coisas e não deixarmos nos conformar com o mundo que virá. Amém? Para quê? Para que nós entendamos que as promessas sobre as nossas vidas dependem da nossa reação àquilo que nós temos ouvido. Amém? Tem uma passagem que fala sobre a questão da promessa e o seu cumprimento, a sua intensidade, que está em 2 Reis, capítulo 13, que é sobre a morte, a profecia final e a morte de Eliseu. 2 Reis, capítulo 13, a partir do verso 14, diz assim:
Estando Eliseu padecendo da enfermidade que havia de morrer, Jeoás, rei de Israel, desceu a visitá-lo e chorou sobre ele e disse: meu pai, carros de Israel e os seus cavaleiros. Essa palavra, meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros, é a mesma palavra que Eliseu falou a respeito de Elias quando Elias estava sendo arrebatado. Amém? Ele falou, meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. Então, Joás, rei de Israel, ele desceu para ver Eliseu e reconheceu que ele era um profeta que tinha recebido a porção dobrada de Elias. Amém? É isso que significa isso. Ele reconheceu, né, que a unção do Senhor estava sobre ele, que ele era um profeta de Deus, e que, aqui quando fala carros de Israel e seus cavaleiros, significa o exército de Deus. Assim como várias vezes o exército de Deus estava ali, os anjos cercando e protegendo Eliseu. Né? Então ele entende, o rei, né, de Israel entende que quem, né, estava com os exércitos de Israel não era o rei, mas era Eliseu. Né? Então, que ele foi com humildade diante do rei se despedir. Amém? Né? Reconhecendo que Deus é que está no controle de todas as coisas. E aí o que acontece? Eliseu dá uma palavra profética para ele, para ele, como rei, ter as vitórias, né, protegendo o povo de Israel. Então, disse no verso 15, então Eliseu lhe disse, toma um arco e flechas. Ele diz, toma um arco e flechas, ele não disse nem quantas flechas. E ele tomou o arco e flechas. Então disse ao rei de Israel, retesa o teu arco, e ele o fez. Então Eliseu pôs as mãos sobre as mãos do rei, e disse, abre a janela para o oriente. E ele abriu. Então disse mais Eliseu, atira, e ele atirou, e prosseguiu, flecha da vitória do Senhor contra os sírios, porque ferirá os sírios em Afeca até os consumir. Disse ainda, toma as flechas, e ele as tomou. Então disse ao rei de Israel, atira contra a terra, e ele a feriu 3 vezes e cessou. Então o homem de Deus se indignou muito contra ele e disse, 5 ou 6 vezes deveria ter ferido. Então feririas os sírios até o consumir, porém agora só 3 vezes ferirá os sírios. Então, olha só, aqui é a palavra profética da vitória, né? Então ele falou para ele lançar aquelas flechas, como um sinal da vitória, mas estava acontecendo o sinal conforme o profeta estava dizendo para ele fazer. O profeta pôs a mão nas mãos do rei que ia atirar as flechas, e então diz, atira, né? E a maneira como ele fez, né? O profeta estava dizendo, vai ser a tua vitória contra os sírios. E ele atirou, né? E depois diz, agora fere a terra. E ele foi lá e feriu 3 vezes. Só que o profeta tinha dito o quê? Que era a flecha da vitória. Né? Então, o rei conhecia os sírios, que eram um povo que toda hora estavam guerreando. Sabiam que eram um povo forte, o exército difícil de guerrear. Né? Então, e ele fala, fere a terra. Então, ele deveria saber quantas batalhas ele precisaria ter para vencer completamente o seu inimigo. Está entendendo? E ele feriu só 3 vezes. Aí o profeta diz, 3 vezes é insuficiente. 3 vezes a tua fé não alcançou. Né? Então,
a palavra profética, né, foi lançada, a profecia foi a que ponto aqui? A flecha da vitória do Senhor, essa foi a profecia. Né? Então, é a flecha da vitória do Senhor. E aí, Eliseu recebeu essa palavra profética. Olha, dá para ele, ora para ele, para que ele tenha a flecha da vitória. Né? Então, essa é a palavra profética. Mas a promessa para ele alcançar a quantidade de vitórias dependia o quê? Do rei. Né? Então, isso significa o quê? Que a quantidade de vitórias que nós temos na nossa vida não depende da palavra que foi dada para nós. Depende da tua fé em relação à palavra que foi dada para você. Está entendendo? Depende da fidelidade. Por quê? Porque quem deu a palavra para nós, ele é fiel e verdadeiro. Né? E a nossa vitória depende do quê? Da fidelidade. Então, a nossa coroa depende da fidelidade. Então, depende de quanto você é fiel e permanece fiel para a tua vitória ser completa. Amém? Né? Por quê? Porque nós sabemos que nós somos inconstantes. Né? Nós estamos lá, fiz uma vez, fiz 2 vezes, fiz 3 vezes. Acho que está bom, né? Está bom. Já fiz bastante, já. Mas e aí, você conhece que você tem um adversário que está lutando contra você? Você sabe que você vai precisar de lutar mais do que 3 vezes? Ou você ainda não sabe? Qual que é a luta que a gente tem que ter para sustentar um filho? É uma luta pequena? 3 dias de luta, tá bom. 3 dias de luta. E 2 filhos? A luta é menor com 2 filhos? É mais fácil, né, cuidar de 2 filhos do que de 3, né, do que um filho só? E 3 filhos? É mais fácil cuidar de 3 filhos do que de um? Né? Significa o quê? Que nós temos que ser fortes nas batalhas, irmãos. Né? Por isso que, diz aqui, né, meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. Isso aqui é o exemplo profético, né, no Velho Testamento. Né? Quando nós olhamos em Apocalipse, nós dizemos o quê? Jesus Cristo, que está sentado no cavalo branco, ele é Rei dos reis e Senhor dos senhores. E ele vence pela sua palavra. Amém? E nós vencemos pela fidelidade à palavra de Deus. Né? E aí, como é que nós vamos herdar a terra? Que Jesus ele colocou aqui. Bem-aventurados os mansos, porque ele o quê? Herdarão a terra. Então, a nossa conquista das promessas depende de nós nos colocarmos. Quer dizer, se nós colocarmos nosso coração com mansidão, nós vamos vencer as nossas batalhas. Então, toda vez que você está enfrentando uma luta grande, como é que você precisa enfrentar essa luta? Com fé e mansidão. Por quê? Porque sem mansidão não há conquista de território. Está entendendo? Nós que somos cristãos, né, nós não vencemos pela ira, nós não vencemos, né, pela violência. Não é assim que nós vencemos. Nós vencemos pela fidelidade, pela mansidão. Nós vencemos pela misericórdia. Por quê?
Porque nós somos salvos da ira, amém? Por causa da misericórdia. Então, nós só vamos vencer se nós formos misericordiosos. Né? A parábola do credor incompassível diz o quê? O rei perdoou uma grande dívida e nós precisamos perdoar a quem nos tem devido. A quem fala mal de nós, a quem se levanta contra nós, são pessoas que começam a dever para nós. Tá? Então, todas as pessoas que falam mal de você, passam a dever para você. E aí nós precisamos o quê? Perdoar. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, né? Não é isso? Né? Então, e essa oração, ela mostra a evidência da condição. Perdoa os nossos pecados, assim como nós perdoamos. Né? Então, Jesus deixa bem claro, porque se vocês não perdoarem aos homens as ofensas deles a vocês, também o Pai Celestial não vos perdoará. Amém? Por quê? Porque isso são as condições do caminho que nós seguimos da salvação. Amém? Né? Então, quando fala sobre as vestes brancas das bodas do Cordeiro, fala o quê? São os atos de justiça. Né? Os atos de justiça são as nossas vestes brancas. E qual é os atos de justiça? É o que está aqui. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Né? Então, a humildade, né, ter o espírito manso, faz parte do ato de justiça para a nossa vestes brancas. Amém? Está entendendo, irmão? Não está confuso? Não? Tá bom. Por quê? Porque é necessário nós compreendermos como nós estamos colocando as nossas flechas. Né? De que maneira você está sendo insistente na sua vida. Né? Então, bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Então, o chorar aqui está falando sobre o quê? Sobre a compaixão. Né? Nós oramos, né? Assim nós queremos que todos sejam salvos também. Amém? Né? Então, quando a gente vê Apocalipse, a gente gostaria o quê? Que todas as pessoas se convertessem. Né? Nós choramos, né? E queremos o quê? Que haja um derramar tão grande que todas as pessoas se convertam. Né? Da nossa geração. Por quê? Porque se converterem a essa geração inteira, né, o fim não virá nessa geração. Né? Vai ser adiado, né? Para o tempo, porque o tempo está selado, nós não sabemos quando é esse tempo. Mas nós estamos buscando. Então, quando a gente começa a chorar, você tem a vontade de que a palavra de Deus seja alcançada em todos os corações, né? Porque como você começa a ter a mansidão. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. E aqui não é a vingança, tá? Então, quando nós entendermos que a vingança pertence a Deus, significa que a gente não tem condições de lidar com a vingança. O nosso coração não suporta, né, você pensar em como é que eu vou fazer a vingança de uma maneira justa. Né? Se for para fazer a vingança, na hora que você começar... Bom, aqui todo mundo já teve que... Quem é pai e mãe já teve que repreender o seu filho. E na hora de pegar um chinelo para bater, você fala assim, tenho medo de começar a bater.
Né? Quantos, né? Por quê? Porque pode, se você está nervoso, acabou de acontecer, aí você vai pegar e vai corrigir teu filho, né? Mas você está nervoso, pode ficar descontrolado. Aí o que você faz? Você não corrige o seu filho na hora que você está nervoso. Né? Esse é o primeiro aprendizado de pai e mãe. Por quê? Porque você fala assim, não sei se eu vou conseguir fazer da medida certa. Né? Falar da maneira que deve ser falada a correção e corrigir, né? Repreender da maneira como deve fazer. Por quê? Porque não cabe a vingança. Né? A vingança não cabe para o servo de Deus. Então, nós precisamos entender e falar assim, ó, quantas vezes a minha mãe falou assim, agora você vai ficar lá de castigo e depois eu vou falar com você, depois a gente vai se acertar. Né? Por quê? Para não fazer com ira. Amém? Né? Isso é uma pérola de sabedoria, né? Que a gente vai entendendo que a misericórdia do Senhor, né, e a justiça de Deus, a gente ter fome e sede de justiça e saber que Deus, Ele é santo, justo, né, e Ele vai saber lidar, Ele sabe lidar com a vingança. Né? Quando nós vemos ali em Apocalipse 19, Ele está fazendo o juízo, né, de como vai ser feito a morte de todos os que se levantam contra Deus. E isso vai acontecer naquele tempo da batalha, onde ali vai ser o dia da vingança do nosso Deus. E tem também o juízo final. Amém? Então aqui a palavra de Deus diz, bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo o mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal se tornar insípido, como lhe restaurará o sabor? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Aleluia. Então aqui, quando está falando sobre a perseguição, quando vai ter perseguição. Né? Então a gente precisa saber, quando a gente olha em Apocalipse, está dizendo o quê? A igreja vai ser perseguida. Aqui Jesus está dizendo o quê? Que todos aqueles que começam a falar da palavra de Deus, eles vão ser perseguidos. E aqui Jesus faz a comparação sobre a perseguição e ser sal da terra. Né? Então, vós sois o sal da terra. Se o sal tornar-se insípido, ou seja, se a gente passar a mudar aquilo que nós estamos pregando por causa da perseguição, né? O que significa isso? O sal passou a ser-se insípido. Né? E aqui diz, para nada mais presta, a não ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Então, nós somos protegidos, ainda que formos perseguidos. Estão entendendo, irmãos? Né? E aí temos que manter a fidelidade, ainda que sejamos mortos. Né? E não podemos nos tornar insípidos. E quando nós falamos sobre isso, a gente pensa, né, sobre o quanto
os cristãos passam a serem insípidos, se adaptando ao pensamento e à forma do mundo viver. Muitos pensam que estão melhorando para serem melhores para o mundo, né? Mas, conforme Apocalipse, nós precisamos ser testemunhas de Jesus. Amém? Nós precisamos ser testemunhas de Jesus. Amém. Glória a Deus. E não testemunhas deste mundo. Né? Então, que muitas pessoas estão se tornando, muitos cristãos estão se tornando, testemunha de como é que o mundo é. Eu, tenho todas essas experiências aqui do mundo. E começa a relatar e incentivar as pessoas a fazerem coisas que são do mundo. E aqui nós precisamos incentivar as pessoas a fazerem aquilo que é de Deus, aquilo que é o testemunho de Jesus. Então, bem-aventurados os humildes. Jesus foi humilde? Foi. Então, nós somos testemunha que Jesus foi humilde. Ele não abriu a sua boca. Jesus foi daquele que chora. Jesus chorou? Jesus chorou. Temos o relato ali, quando Jesus foi ali até o sepulcro de Lázaro, Jesus chorou. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Jesus foi misericordioso? Foi, sim, ele é misericordioso. Então, você vê, as curas que Jesus efetuou foi por causa da compaixão, por causa da misericórdia. Amém? E aí a gente fala assim, mas as pessoas querem curar. Mas querem curar com o espírito de violência, com o espírito de engano, com o espírito de soberba, de ganância. Que haja sobre nós a mansidão, o choro, a compaixão, a misericórdia, e que venham as curas do poder de Deus, para a glória de Deus. Amém? E limpo de coração, Jesus também era pacificador. Amém? Então, a mensagem completa de Jesus é o nosso caminho, são os atos de justiça que nós precisamos praticar. E a exortação do Senhor, para que nós compreendamos as bênçãos que nós vamos receber. E aí você vê em Apocalipse várias bem-aventuranças. Bem-aventurado aquele que lê, bem-aventurado aquele que ouve, bem-aventurado aquele que guarda a palavra de Deus. Amém? Então, para que nós compreendamos e recebamos as promessas do Senhor. Você quer receber a promessa do Senhor? Quando a gente percebe assim, as promessas do Senhor são conquistadas. Nós não conseguimos conquistar a salvação, nós conseguimos conquistar as bênçãos porque a porta foi aberta. Jesus, ele abriu o caminho para nós. Quando nós vemos em Apocalipse, Jesus falando para a igreja, Apocalipse capítulo 3, verso 7. Ao anjo da igreja em Filadélfia escreve: estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Conheço as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar.
que tens pouca força, entretanto guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Aleluia. Então olha só, Jesus diz assim, olha, tens pouca força, entretanto guardaste a minha palavra. Então, ser fraco ou ter pouca força não significa que não tenhamos capacidade de guardar a palavra do Senhor. Amém? Por quê? Porque ter a fé em Jesus te dá uma porção de fé e uma porção de força, ainda que você imagine pequena, ela é suficiente para você guardar a palavra de fé. Amém? Né? Então, você pode manter a fidelidade, porque aquilo que Deus te deu, né, ainda que você imagine que seja pouca força, é capaz de você guardar a palavra de Jesus e não negar o nome do Senhor. Saiba que o Senhor, Ele te prometeu, Ele te deu isso. Aquele que crê no Senhor, Ele te dá essa fé, Ele te dá essa força. Por isso, não tema. E aqui, Jesus diz, eis que ponho uma porta diante de ti, aberta diante de ti. Então, para quem tem pouca força, o Senhor sempre abre uma porta, você pode ter certeza que tem uma porta aberta para você escapar da situação difícil. Amém? Por isso a gente pode ter a confiança no Senhor. Você mas estão passando por dificuldades. Mantenha a sua fé, irmão. Fica firme no Senhor. O Senhor, Ele coloca uma porta aberta para te dar o escape. Amém? Essa é a palavra e a promessa do Senhor para a nossa vida. E Ele abre uma porta que ninguém pode fechar. Então, às vezes você diz, mas eu vou ter que andar devagarzinho. Não tem problema. Não tem problema de andar devagarzinho. O povo de Israel, ele saiu correndo do Egito, ele saiu andando. Ele teve que correr pelo mar Vermelho, ele foi andando. Ele esteve lá com crianças, com todos os seus bens, os animais, puxando, empurrando carroça. Ele foi na velocidade que ele podia andar. Amém, irmão? Mas ele foi guardado. Então, ou seja, na força que você conseguir andar, continue andando. Continue firme. Amém? Porque o Senhor está contigo. E Ele muda a situação. E olha só o que diz aqui. Eis que guardaste minha palavra e não negaste o meu nome. Eis que farei alguns que são da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmos se declaram judeus e não são, mas mentem, eis que farei vir e prostrar-se aos teus pés, e conhecer que eu te amei, porque guardaste a palavra da minha perseverança, eu também guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Ao vencedor falo-ei, coluna do santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém? A palavra é um convite, E nós temos que uma participação. Por isso Jesus diz, ao vencedor. Então significa que nós temos uma parcela grande. Por quê? Porque nós temos que vencer pela fé. Amém? Ou seja, você deve guardar a palavra da perseverança. Guardaste
a palavra da minha perseverança. E isso é a proteção para os dias mais difíceis. Então, você perseverar em meio às dificuldades, significa que Deus vai te guardar dos momentos mais difíceis da sua vida. Amém? Então, é isso, irmão. É você crer no Senhor, andar pelos seus caminhos, comer da sua palavra. E olha só o que ele diz, darei um novo nome, gravarei o nome dele, faloei coluna no santuário do meu Deus. Olha só que interessante, Jesus faz o paralelo, aquele que tinha pouca força, ele será coluna. Coluna é o quê? É a parte mais forte, não é isso? Não é aquilo que sustenta? Então, aquilo que Deus te deu, Ele é poderoso para ser aperfeiçoado na perseverança e isso ser uma coluna para outras pessoas. Amém? Por isso, aquilo que você recebeu de Deus se torna coluna para outras pessoas. Por isso que a gente vê aqui, heróis da fé. Pela fé no Filho de Deus, nós somos vencedores. Então, por isso, nunca considere que você recebeu pouco de Deus. Está entendendo, irmão? Porque Deus, Ele dá muito para nós. Ainda que aos olhos de outras pessoas seja pouco, ou que você tem pouca força, você tem força suficiente para guardar a sua fé, para proteger o seu coração. Amém, irmão? Deus te deu força para você proteger o seu coração, proteger a palavra que está no seu coração, aquilo que você recebeu de Deus para você não perder. E isso vai ser uma coluna. Nós que somos pais, nós sabemos que as dificuldades que nós enfrentamos, e que sobrevivemos, irmãos? Sobrevivemos a tanta coisa, tantas dificuldades, tanta luta. Os filhos podem olhar para nós e dizer assim, meu pai venceu. Venceu por quê? Porque suportou as adversidades e as lutas. Amém? E assim nós queremos que os nossos filhos sejam vencedores, ou seja, que saibam suportar o dia da angústia. Permanecer firme, não esmorecer, guardar a palavra da fé. Porque aí você vai ser fortalecido para os dias mais difíceis da sua vida. E saber que Deus vai modificar a situação e te guardar. Venho sem demora, conserva o que tens para que ninguém tome a tua coroa. E isso é muito importante, O mundo tem ladrão, irmãos. Desculpa falar. Tem muito ladrão. Não sei se vocês estão sabendo, A gente tem que proteger os nossos bens. Por quê? Porque tem ladrão. Tem ladrão. E o ladrão que vem tomar a coroa dos outros. Outros que conquistaram, que chegaram e tem a coroa. Mas aí tem gente que quer tomar a coroa dos outros. Ou seja, não lutou, mas ele quer a coroa. Não se esforçou, mas quer a coroa. O ladrão é aquele que não obedece, ele quer o resultado sem o esforço, sem ter que ter passado o esforço. O
Ladrão que é aquele que, na hora que está tendo o resultado, lá o dia do pagamento, o ladrão quer ir lá pegar o dinheiro no dia do pagamento, né? Ele não quer não quer o dinheiro do trabalho, né? Do suor do rosto. Quer ganhar em cima dos outros. Né? E aqui, né, nós temos o inimigo, a gente tem Satanás e os seus servos da sinagoga de Satanás, que querem tomar a nossa coroa. Né? Tudo aquilo que você constrói, tudo aquilo que você quer tomar a sua coroa. Cuidado. Né? Então, vigia, mantenha a perseverança, mantenha a tua fé, né? Que o Senhor, Ele te recompensa. Amém? A recompensa que vem de Deus. Amém? É a recompensa, né? Por quê? Porque esses atos de justiça, guardar a fé, né? Então, a perseguição, ela vem uns para destruírem e outros para tomar a coroa. Né? E olhando, se tornar insípidos, se a gente se tornar insípido, significa o quê? Alguém tomou a nossa coroa. Né? Então, na perseguição, nas dificuldades, né? Faltando a coroa da tua vitória que você está ali mantendo, se a pessoa se torna insípida, se o crente, ao invés de ser sal, ele se tornar sem sabor, o que aconteceu? Pegaram a coroa dele. Porque a coroa é a coroa de glória que mantém. Por que nós temos uma coroa? Porque nós temos a palavra de Deus no nosso coração. É por isso que nós temos a coroa. É a palavra de Deus no nosso coração. Tomar a coroa significa que nós nos tornamos insípidos. Nós paramos de crer na palavra do Senhor, né? Por causa da perseguição e por causa dos ladrões. Né? Então, por isso a gente precisa conservar aquilo que nós temos recebido do Senhor. Amém? Aquilo que temos recebido e ouvido. Lembra, pois, daquilo que tem recebido e ouvido, guarda-o e arrepende-te, né? E vigia. São as palavras que nós precisamos ter no nosso coração para que alcancemos as promessas do Senhor e as promessas do Senhor transformem a nossa vida. Amém, irmãos? Aplaudo o Senhor.